Do que se trata a síndrome sensorial que a Giovanna Eubank falou que o seu filho Bless tem? Eu sou Karen Baldin, médica neuropediatra, e essa é a Letícia, terapeuta ocupacional com certificação internacional em integração sensorial. O termo correto seria transtorno do processamento sensorial, conhecida com a sigla TPS, que é nada mais é que uma disfunção mesmo do sistema nervoso central, que ele não consegue processar direito as informações. Então vai de uma forma muito lenta ou vai de uma forma muito rápida e responde de uma forma inadequada em relação aos ambientes, né? Que são cheiros, barulhos, movimentos e entre outras situações, né? Que nada mais é que discriminar e perceber os estímulos ao seu redor. Né? Certo, que isso tudo parece uma coisa bem automática, igual nesse momento o meu corpo tá sentindo diversas sensações e o meu cérebro tá recebendo essas informações através dos órgãos sensoriais. Então parece que é tudo muito automático e fácil, mas isso pode diferir de uma pessoa para outra. Então nesse momento as informações, roupa, temperatura, textura, peso, equilíbrio, o que mais? As informações visuais, cheiro. Então, perceber meu corpo sentado, inclusive dentro de uma cadeira, fazer meus ajustes posturais, por exemplo, para eu movimentar os braços, para eu me ajustar de uma forma mais confortável. Tudo isso vem de sentidos, né? De me perceber tanto no ambiente quanto as coisas que estão ao nosso redor, né? Isso. E na prática do consultório, como que isso se apresenta? A mãe vai perceber que é um nenê que chora muito, ele não se acalenta com nada. Claro que na pediatria a gente tem diversos motivos para estar excluindo um choro que não passa. Mas uma criança que tá tudo bem, ela não tá com infecção, não tá com nada e ela chora muito, né, Letícia? Uma dificuldade de acalmar, por exemplo, na hora do banho, uma criança que se debate muito ou se estica demais, por exemplo, na hora da amamentação, é uma criança que precisa de um olhar especial. Algumas crianças também acontece, né, doutora, de atrasos do desenvolvimento e marcos do desenvolvimento infantil. Então, por exemplo, é uma criança que não vai engatinhar, é uma criança que não gosta de jeito nenhum, mas a maioria das crianças não gostam de ficar de prono, mas essa em específico é o terror mesmo, elas não conseguem ficar nessa posição, tem uma dificuldade em pegar brinquedos, então ela se esquiva de brinquedos, gosta de olhar, gosta dos movimentos algumas, mas o tocar é um pouco mais difícil. Isso, né? Porque imagina, se o sensorial tátil dessa criança, ela tá recebendo muito essas informações, o cérebro dela não vai querer que ela engatinhe, que ela vai aumentar a superfície de contato dela com o chão, por exemplo. Essa criança pode se incomodar com alguns tipos de roupas, de etiqueta, alguns tipos de calçado, né, Letícia? Em alguns casos pode até andar na pontinha dos pés. Então, quer dizer, a criança andar na ponta dos pés pode ser um indicativo de um transtorno do processamento sensorial, porque é a forma dela reduzir a superfície de contato do pezinho dela com o chão. E isso pode até vir a atrapalhar ela andar, ter a marcha independente, porque ela se desequilibra já que está na ponta do pé. Uma das coisas, né, Lê? E ela usa também um pouquinho também da borda dos pés também para evitar o contato, né? Às vezes ela até sai um pouco da ponta do pé, mas às vezes ela vai para a borda do pé para se ajustar e conseguir andar. Mas é muito importante também a gente ver o outro lado. Agora a gente está falando da criança que responde demais aos estímulos. E aquela criança que não chora para nada? Aquela criança que nem chora de fome? Ou aquela criança que não responde ao estímulo ou ao movimento ao seu redor? Que parece que não percebe ou tem aquela lentificação em perceber aqueles estímulos, né? Também tem esse outro lado que a gente precisa também estar atento. Mas ele é tão bonzinho, tão fofinho. Ele aceita tudo, mas será que aceita tudo? Será que ele está percebendo realmente todos os estímulos que estão ao nosso redor? Isso. E tem também a criança que pode estar com dificuldade na introdução alimentar, principalmente associado a alguns tipos de texturas, né, Lê? E também algumas crianças que guardam a comida na boca também pode estar associado com isso. O incômodo com cortar o cabelo. Nossa, unhas.
cortar unhas, cabelo, pentear cabelo, prender o cabelo, ou aquelas crianças que não suportam também cabelo, também na região da nuca, que é uma região sensorial bem sensível, vamos dizer assim, né? Pode também dar um distúrbio do sono, né, Lê? Ficar revirando muito. Tem muita criança que, por exemplo, aquela criança reloginho na cama, né? Ela gira, qualquer barulho acorda inúmeras vezes durante a noite, não atinge o sono profundo, é uma criança que não descansa. Ela tende a ser uma criança mais irritada, tende a ser uma criança mais chorosa, né? E isso tudo é um indicativo importante. Então a gente falou aqui para vocês algumas situações que podem estar acontecendo aí na casa de vocês, para acender esse alerta de que alguma coisa está acontecendo. Não é uma doença, ele é um transtorno, uma disfunção e tem como ser melhorado. Inclusive, essa conversa eu trouxe a Letícia, terapeuta ocupacional, porque é com esse tipo de profissional que vai fazer o tratamento dessa criança, né, Letícia? Isso. Profissionais, pediatras, otorrinos, são crianças que às vezes relatam dor, relatam a sensação de tontura, né? Ou crianças que relatam muita questão de enjoo também, são sinais. Normalmente as crianças estavam vindo lá no começo, crianças mais velhas, porque no começo da integração sensorial, um dos indicativos eram crianças com dificuldade de aprendizagem, são crianças que tinham dificuldade, por exemplo, na leitura e na escrita. Logo depois foram vendo que tinham outras questões também que estavam engatilhando e estavam empacando o desenvolvimento da criança. E aí as crianças começaram a chegar um pouco mais cedo, né? Então, crianças, sinais de alerta, principalmente para transtorno de processamento sensorial, principalmente crianças prematuras, né, que foram de baixo peso, que necessitou de intervenção UTI, ou nasceu a termo e precisou de uma intervenção em UTI, é importante estar sempre alerta e, no caso de qualquer coisa, qualquer sinal, procurar uma ajuda especializada aí. Isso. Então, o transtorno do processamento sensorial, ele é uma condição que pode ocorrer de forma isolada, mas em geral ele é comórbido com outra situação. A principal delas é o transtorno do espectro autista. Também acontece no TDAH, na paralisia cerebral, no prematuro, como a Letícia disse, na síndrome de Down, por exemplo, em diversas condições. O que é importante é fazer esse diagnóstico para fazer a intervenção, porque melhora a qualidade de vida da criança e da família. E além do que, quando a gente não enxerga, não intervém, isso pode acarretar em alguma questão do desenvolvimento motor dessa criança e até da aprendizagem. Além da questão social também, né? Então eu tô pegando alguns casos de crianças mais velhas que, por exemplo, a família não consegue, por exemplo, viajar, não consegue ir em festas infantis ou festas de parentes por conta do excesso de barulho, excesso de movimento, e aí acaba impactando na vida de todo mundo. A criança não dorme, deixa irritado, a criança não faz as coisas em casa, deixa todo mundo desorganizado, né? Então a casa como um todo fica desorganizada. Então não é uma questão só do comportamento, vamos investigar a causa desse comportamento. Será que é uma questão isolada comportamental ou tem uma questão de base sensorial que esteja atrapalhando todo esse movimento da sua casa, né? E uma coisa que eu vejo bastante no consultório, a criança chega com aproximadamente 5 ou 6 anos com diversos comportamentos rígidos. Eu não faço isso, eu não como aquilo, eu não vou ali, eu não faço isso. E quem é que está por detrás disso? O transtorno de processamento sensorial. Que aí, essa forma da criança se comportar é a defesa dele, de tudo que ele vem passando e sentindo ao longo dos anos que ninguém está vendo. E põe na escola, a escola é falação, a gente pegando nele, é cheiro de todo lado, tudo, muitas vezes piora e desencadeia algumas crises. E inclusive isso pode piorar a ponto de antes era só uma questão tátil, por exemplo, e virar uma questão alimentar, um problema de sono, entre outras coisas. E só para finalizar esse vídeo, falar também da diferença entre o TPS e o transtorno do espectro autista. Então, o transtorno do espectro autista tem critérios específicos para a gente fazer esse diagnóstico. Então tem que estar incluso
o déficit da linguagem verbal e não verbal, os comportamentos repetitivos estereotipados e a dificuldade na socialização, incluindo aí um déficit na reciprocidade social. Então, uma avaliação da qualidade, da quantidade da interação dessa criança, dos comportamentos repetitivos e restritos. O TPS vai estar junto? Vai estar junto, mas o TPS vai ser são questões sensoriais da criança. Quando pegam outros aspectos, a gente já começa a pensar no quadro amplo do transtorno do espectro autista. Para você que ficou em dúvida, que recebeu o diagnóstico do transtorno do espectro autista para o seu filho e agora fica se questionando, será que era apenas um TPS e não o autismo? Com certeza existem casos que vão cair nisso, mas é uma minoria, porque fazer o diagnóstico do transtorno do espectro autista, ainda mais quando é feito por um especialista, escalas do desenvolvimento são aplicadas, não tem dúvidas de que transtorno do espectro autista é aquilo e o TPS é outra coisa. Então não tem dúvida para a família que está acompanhando e fez esse diagnóstico da forma correta. E a avaliação da questão do transtorno do processamento sensorial, ela tem escalas padronizadas com validação internacional que fala qual é o tipo dentro do TPS, porque dentro do TPS tem um leque enorme de situações. Então não é única para todo mundo, não existe uma receita de bolo, precisa de uma avaliação específica e especializada para saber qual que é o tipo e qual é o perfil do seu filho e por que está acontecendo isso. Então precisa de uma avaliação específica, precisa também de um rastreio do neurologista, às vezes precisa de um rastreio de outros profissionais, de outros médicos também para descartar todas as hipóteses, tá bom? Isso mesmo. Então espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender mais sobre o transtorno do processamento sensorial, sobre o que a Giovana disse, síndrome sensorial, na verdade o TPS, e a diferença do TPS e do transtorno do espectro autista.